Olá, o Alerj Debate de hoje vai falar sobre o Novembro Azul, o mês dedicado à campanha de prevenção do câncer de próstata. Em 2015, o Brasil deve ter 69 mil novos casos detectados. Para esclarecer todas as dúvidas sobre essa doença, convidamos o urologista Alfredo Canalini. Também participa do debate o deputado Luiz Paulo. Muito obrigada pela presença dos dois. Doutor Canalini, vamos começar com o senhor falando sobre essa campanha Novembro Azul, sobre a importância de se conscientizar os homens, de se fazer a prevenção do câncer de próstata. Bom, primeiro eu queria agradecer a você, a Alerj, ao deputado Luiz Paulo, pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre essa campanha que é muito importante. O deputado sabe que durante muito tempo eu trabalhei com o Dom Eugênio e eu sempre ouvi dele que ensinar, informar é uma forma de você evangelizar. E na medicina isso significa também de você promover saúde. Então essa campanha ela tem por objetivo alertar a população sobre a necessidade dos exames periódicos para o câncer de próstata, porque quando o câncer de próstata ele é diagnosticado precocemente, nós conseguimos curar e salvar aproximadamente 20 a 30% de vidas que facilmente seriam perdidas por essa doença. Então, daí essa importância desse movimento, que é um movimento informativo. A taxa de sucesso com a detecção precoce da doença, o senhor diria que é em torno de quantos por cento? Mais de 80%, 90%? Porque nós temos que levar em consideração o seguinte, esses tumores pélvicos, não só o câncer de próstata, mas também os tumores ginecológicos, quando eles são diagnosticados precocemente e são tratados de forma adequada, você não só aumenta as chances de cura, e mesmo que você não consiga curar totalmente a doença, você consegue ter um controle muito mais efetivo desse câncer. E acredite que geralmente os tumores pélvicos provocam mortes muito sofridas. Eu quando comecei a fazer urologia, nós não tínhamos todo esse arsenal diagnóstico que nós temos hoje, inclusive para o câncer de próstata. Naquela época não existia a dosagem do PSA no sangue. E nós víamos os pacientes morrendo com doença avançada e sempre era uma morte com uma qualidade de vida muito ruim. Deputado, a gente vê já há alguns anos a campanha de prevenção do câncer de mama, no caso das mulheres, falando sobre o exame do toque, sobre a questão da mamografia, e no caso do câncer de próstata ainda existe uma dificuldade de se fazer essa divulgação e conscientizar os homens, né? É verdade. Por isso que o mês de novembro, né, se tornou um mês importante, né, o Novembro Azul, que é exatamente o mês seguinte ao Outubro Rosa, né? E exatamente é a prevenção do câncer no órgão do homem que é mais afetado, mais sujeito a essa incidência. Por isso que é necessária a conscientização. E é necessário que o homem saiba, primeiro, com que idade ele deve procurar o urologista, né? E como é que se dá essa prevenção, né? A primeira pergunta que eu faria para o Canalini é com que idade um homem deve buscar um urologista e como é que se faz essa prevenção, que tipo de exame o homem é submetido. Eu só queria enfatizar a lembrança do Luiz Paulo sobre um fato da importância do câncer de próstata como o segundo câncer mais importante do homem. E essa lembrança foi bastante pertinente. Que mais afeta os homens exatamente, é o segundo tipo de câncer que mais afeta os homens, que mais mata o homem. E a gente tem que também lembrar o seguinte, isso está acontecendo porque as pessoas estão vivendo mais. Antigamente, a gente não tinha pessoas como a gente vê hoje na praia com 90 anos de idade. E a gente vê isso aí. Então, quanto maior a expectativa de vida, maior a probabilidade do homem desenvolver o câncer de próstata. Agora, quanto à idade em que se deve começar esse rastreamento da doença, nós podemos dizer que hoje a sociedade, ela orienta que o primeiro exame, ela recomenda que o primeiro exame seja feito aos 50 anos de idade.
E isso vale para um rastreamento populacional em geral. E nesse caso, qual exame seja feito aos 50 anos? São os dois exames fundamentais, o toque retal, através do qual o médico consegue perceber qual é a consistência da próstata para ver se existe algum nódulo sugestivo de câncer. E só para fazer uma comparação, a próstata, normalmente, ela tem uma consistência semelhante a essa região aqui da nossa mão, a região hipotenar. Então, quando nós fazemos um toque retal e sentimos a próstata com essa consistência aqui, as coisas devem estar tranquilas. Quando nós sentimos algum nódulo endurecido, quando nós tocamos essa partezinha aqui do osso da mão, isso é um sinal de que o paciente pode ter câncer de próstata. Então, nós fazemos o toque retal e, além disso, nós pedimos um exame de sangue, que é a dosagem do PSA. Só para as pessoas saberem o que é o PSA é uma enzima que normalmente é fabricada pela próstata. Porém, nós começamos a aprender que algumas doenças provocam um aumento do PSA, sendo que dentre todas as situações que podem provocar o aumento do PSA, a mais importante, a mais grave, é o câncer de próstata. E também é a doença que eleva o PSA a patamares mais elevados. Então, a partir destes dois exames iniciais, o médico ele vai ter uma noção se esse paciente pode ser portador de um câncer de próstata ou não. E, dependendo dos resultados deste exame, ele pode partir para uma segunda etapa, que é uma biópsia de próstata. E, se essa biópsia de próstata confirmar o diagnóstico de câncer, então vai ser proposto um tratamento para essa doença que, dependendo da idade do paciente, dependendo da expectativa de vida que esse paciente tem, esse tratamento pode ser um tratamento cirúrgico, que hoje em dia é considerado o padrão ouro no tratamento do câncer de próstata. É o mais eficiente. É o mais eficiente, Isso é um padrão ouro, é um termo que a gente rouba um pouquinho dos americanos, o gold standard de tratamento de qualquer tipo de doença, né? Nós chamamos isso padrão ouro, né? Qual é o melhor tratamento? Qual é o que tem a evidência científica de dar o melhor resultado por um prazo maior? Então, esse tratamento é a cirurgia, né? Então, a partir desse rastreamento, diagnóstico precoce e o tratamento adequado, a gente consegue curar o paciente ou pelo menos controlar de uma maneira muito mais eficaz a doença dele. Isso quando a cirurgia não consegue ser curativa. E é importante que a gente diga, esses dois exames que o senhor citou no início, o PSA e o exame do toque, um não exclui o outro, né? O paciente não pode escolher um em detrimento do outro, eles se completam. São dois exames que se completam. Mas eu ainda tenho uma outra dúvida. Por exemplo, a periodicidade que um homem deve manter buscando o urologista. Porque você pode ir ao urologista fazer os dois exames, o PSA deu baixíssimo, o toque deu tudo normal. Quanto tempo volta-se lá? Não pode descansar 10 anos e achar que está tudo bem, né? É uma outra dúvida. Exatamente. Olha, a periodicidade recomendada, em média, é de um exame a cada ano. Agora, dependendo do perfil do paciente, dependendo da idade dele, essa periodicidade pode ser maior ou menor. Porque se você tem um paciente, vamos supor, de 50 anos, que vai no teu consultório, ou vai no teu ambulatório, no hospital, e você percebe que nesse primeiro exame o PSA dele não está muito alto, mas está acima de um limite que você se sentiria confortável de dizer para ele, não, volte daqui a um ano só. Então, você quer observar qual vai ser o comportamento desse PSA ao longo do tempo. Você vai querer saber qual é a taxa de crescimento desse PSA ao longo do tempo, porque isso também é um sinal de câncer de próstata. Então, você pede para esse paciente voltar, de repente, daqui a 6 meses, para fazer uma nova aferição desse PSA e ver se ele aumentou muito. Se ele aumentou muito, aí já começa... Já tem um alerta, Já né? tem um alerta, já começa a acender o sinal vermelho. Olha, vamos ver com cuidado isso aí, porque é possível que haja um câncer de próstata por trás desse comportamento de aumento num espaço de tempo muito curto, aumento do PSA. E, doutor Canalini, existe um grupo de homens, ou mais de um, que seja mais propenso a desenvolver o câncer de próstata? Existem grupos de risco para a doença? Sim,
Existe o fator racial, os afrodescendentes são mais afetados pelo câncer de próstata do que os brancos, e os brancos mais afetados do que os asiáticos. E existe um outro fator que eu acho que é importantíssimo, que é o fator da história familiar. Então, se você tem um parente que teve câncer de próstata, e mais ainda, se esse câncer de próstata se manifestou numa idade muito precoce, tome cuidado. Comece a fazer seu PSA mais precocemente. Não mais aos 50 anos, não mais aos 50 mais anos. cedo. Exatamente. Eu tenho um caso, que esse caso para mim ele é o melhor exemplo que eu tenho. Um paciente me procurou aos 40 anos para fazer o primeiro exame de PSA. Isso totalmente fora da curva de recomendação. E eu perguntei por que ele estava fazendo aquilo e ele contou que o pai dele tinha morrido de câncer de próstata com 48 anos. E ele estava corretíssimo de procurar o urologista a primeira vez aos 40 anos. O primeiro exame dele não tinha nada demais, pedi que ele retornasse depois, com 48 anos, 41 anos, o exame também não tinha nada demais. Com 42 anos ele começou a apresentar uma subida do PSA. Muito jovem, né? Muito jovem. E foi feita a biópsia revelou câncer de próstata, esse rapaz ele foi operado e ele está curado hoje da doença. Mas se ele não tivesse com essa atenção, né, para esse histórico familiar, exatamente. Talvez então, descobrisse mais tardiamente. E o que deixa a gente feliz nessas histórias é porque você tem uma noção muito nítida de que você salvou a vida desse homem. E o que é mais cativante nessa história toda é porque no mesmo momento que ele teve o diagnóstico de câncer de próstata, ele também soube que a esposa estava grávida pela primeira vez de uma menina. Quer dizer, depois ele soube mais tarde que ia nascer uma menina. Então, eram sentimentos que se mesclavam ali numa situação muito complicada, né? Ao mesmo tempo, a alegria de uma nova vida que está surgindo e também a tristeza e a preocupação de uma doença grave. E hoje ele está ótimo, curtindo a filha dele. Eu acho que é uma história assim que estimula a gente a continuar com essa campanha, a continuar com essa informação, estimulando os homens que façam os seus exames da próstata. É importante, né, deputado? Quebrar esses tabus que algumas pessoas ainda têm, insistem com informações que não são reais e que é um tempo tão pequeno que se perde para resolver um problema muito maior. São dois receios, né? Sempre que você vai ser avaliado, há o receio da avaliação. Para o homem, por preconceito machista, né? O toque na próstata é como na linguagem popular, né? É com o dedo do médico, né? Então, o primeiro preconceito a vencer é esse. E o segundo preconceito, seguramente a gente vai falar no segundo bloco. Bom, fez o diagnóstico, estava com câncer de próstata, operou, e aí? Os resultados, né? As consequências. A gente vai falar no próximo bloco. A gente volta já já, é só um minutinho.